Coloca o tema aí, o GC do Vila Nova, a gente fala agora do Vila. E aí é uma pergunta dolorosa, doída e dolorida. Ela é dolorosa e dolorida ao mesmo tempo. Eu explico por quê. Muita gente nutriu o sonho do acesso. Eu fui um dos que nutriu, principalmente no começo da temporada. E aí o Vila Nova ontem empatou com a equipe do Atlético jogando um futebol muito mequetrefe. Essa que é a grande realidade. Futebol decepcionante. Paulo Turra ontem fez a sua pior partida comandando o Vila Nova. E ainda teve disparate na entrevista coletiva de falar que o Mitkov jogou bem. Que o Bruno Mendes jogou bem. Gente, eu não sei o que passa na cabeça de treinador aqui no futebol goiano. Acho que eles pensam que a gente baba. O Mancini domingo falou que aquele rapaz lá, o Rodrigo Andrade, jogou bem. Não jogou não, Mancini. Mancini, jogou não. Jogou não. Foi mal pra caramba. Turra, o Mitkov não jogou bem. Aliás, o Mitkov nunca jogou bem na vida dele, porque ele é fraco, ele é ruim, mas você queria que ele falasse que o jogador jogou mal no microfone? Não, queria que ele não falasse nada. Então, que ele não mentisse. Porque a gente não é besta, a gente não é bobo. Então, o Bruno Mendes jogou bola ontem, Nivaldo. Ele falou que jogou bem. Então, assim, eu posso até entender que ele não citasse esses jogadores, mas ele não pode queimar o cara assim no microfone. Não, o jogador tal jogou mal. E aí ele estaria fazendo a maior loucura. Treinador nenhum pode fazer isso. Mas eu vi que, pra mim, ele quis explicar uma coisa que ele fez errado. Justificar um erro. Pra mim, na minha visão, foi um erro, por exemplo, tirar o Natan Melo. Por que ele tirou o Natan Melo? E Melo? aí, quando ele tira o Natan Melo, que ele vai falar da entrada do Mitkov, fala que o Mitkov entrou bem, ele alega que o Mitkov tem mais intensidade e mais agressividade. O Mitkov, desde quando ele chegou aqui no futebol goiano, eu não vi ele dar um chute no gol. Ele é um primeiro volante que marca. Só isso, só marca. Não tem agressividade, não tem intensidade. Olha lá, hein? E o Natan Melo no primeiro tempo. Não tinha motivo nenhum pra ele tirar o Natan, né? Não. E justamente a fala dele vem contra o que aconteceu. Porque no primeiro tempo o Natan Melo finalizou a gol. Logo no início ele teve uma finalização. O lance do gol do Vila Nova começa com ele, bate o lateral parede rápido ali pro Igor. O Igor já toca pra ele vai pra frente. Ele vai dar o passe ali pro Dodô fazer o cruzamento pro gol do Todinho. Então sim, ele quis explicar uma situação que ele errou. Que ele cometeu um erro. Ele quis se defender, falar que o Mitkov jogou bem e para se defender do erro que ele cometeu na substituição. Eu achei o time do Vila muito esparramado ontem, sabe? Bagunçado, né, Nivaldo? É aquele time espalhado demais, sabe? Aquela coisa assim, marcando mal. É um time preguiçoso, bicho. Se tem uma coisa que me incomoda é a tal da preguiça. O Vila ontem, os jogadores completamente desligados. Por que ele colocou o Bruno Mendes? Ele falou também a respeito do Bruno Mendes, né, quando foi perguntado, até acho que foi na pergunta do Igor Santiago, que ele fala primeiro que o Bruno Mendes, desde quando ele chegou, treina bem. Cara, aí pra mim treinar bem, ele vai muito naquela linha, o Danilo vai lembrar da expressão do leão de treino, né? Não adianta treinar bem, você tem que jogar bem. Exatamente. A gente teve vários jogadores na história nem treinava, eu ia falar, vários jogadores na história do futebol brasileiro que nem gostavam muito de treinar, mas resolviam. Né? Lógico que a gente não pode fazer uma comparação desse tamanho, mas não adianta você treinar bem, você tem que jogar bem, e teve oportunidades. Aí o Bruno Mendes fez o gol no jogo passado, então assim, ele foi muito para essa linha. Aí ele fala também que o Bruno Mendes jogou bem, que o Bruno Mendes fez paredes ali, fez a parede. Pô, o Bruno Mendes não deu um chute no gol. No primeiro tempo ele teve uma ótima oportunidade quando o Sidmar, o zagueiro do Atlético, escorrega para ele fazer, aí ele não deu conta de fazer a proteção ali, pelo tamanho que ele tinha que proteger para finalizar. Ele olhou o posicionamento do goleiro. Não teve coragem de chutar. Foi mesmo. Olhou. Mas ele não deveria ter chutado aquela distância e ele ia errar. Isso, aí ele não teve aquela coragem para bater, porque o goleiro estava fora do gol. Você que jogou futebol. E ele não faz a proteção, né, Thiago? Quantos atacantes são contratados porque fazem parede? Cara, no site do Gol tem assistência, finalização e minutos jogados, ok, Danilo? Ok. Não tem quantidade de parede, não. Ô, Paulo Turra, quem faz parede, né? É o seu Zé, pedreiro bom. É o Bernardo, esposo da minha sogra. Pedreiro de primeira. Ele faz uma parede maravilhosa. Agora o Bruno Mendes tem que fazer gol. Então, assim, cara, são algumas coisas que eu não entendo. Agora tem um detalhe também que eu quero contar aqui pros senhores, pra gente entrar aqui nesse debate. Prepara a classificação da Série B pra mim, Eduardo Cabral. Mas antes eu falo da Camargo. Lá você encontra os melhores preços e a maior variedade de discos Metiza do Brasil. Fale com a gente e peça o seu orçamento pelo telefone ou WhatsApp. 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. 1h40 da tarde, debates das feras. Oferecimento GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol.
amiga da qualidade. Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Atenção, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors. Neste sábado tem uma mega inauguração para você. Festa na Autovia Motors. Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na Autovia. E Restaurante Chonativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chonativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Vai deixando o teu like, hein? Coloca a classificação aí na tela do canal do YouTube. Vila Nova ontem foi mal pra caramba, ok? Foi. Só que a gente precisa também, e eu vou levantar esse tema aqui, quero que vocês arrematem, né? Concordando ou discordando. Prefiro até que discordem para dar debate, para aumentar a nossa audiência que já tá lá em cima. Eu quero que vocês prestem atenção em um fator. O Vila não vai para a Série A. Tudo bem, mas quem disse que o Vila Nova iria? O Vila Nova, nesse momento, senhores e senhoras, não tem uma equipe acima dele que gaste menos do que ele. O Coritiba, tem uns dados aqui. O Coritiba tem uma folha salarial de R$4.800.000 por mês. Ele gasta mensalmente R$4.800.000 nessa Série B do Brasileiro. O Goiás, ok? Vice-líder da competição, na vice-liderança. R$4,5 milhões é a folha do Goiás, um gasto de quase 9 milhões com futebol, segundo o Balancete. Volta lá pra gente a classificação. Criciúma tem nesse momento uma folha salarial de R$3 milhões por mês. Deu uma aumentadinha agora que eles fizeram algumas contratações. A Chapecoense, que está na 4ª posição, tem um gasto aproximado de R$2.800.000 por mês de folha. O Remo, R$4.600.000, hein? O Remo tem a 3ª maior folha da Série B, nesse momento maior que a do Goiás, e não está no G4. Cuiabá, R$3,5 milhões de folha. Novo Horizontino, R$3 milhões de folha. Atlético Paranaense, R$5.400.000 de folha por mês. É a maior folha da Série B. E o Avaí não paga ninguém, mas tem uma folha de R$2.950.000. Então, assim, gente, não tá na normalidade, não. Todo mundo que tá na frente do Vila gasta mais que o Vila, quase que o dobro. Olhando por esse cenário, sim, Thiago, olhando o cenário do investimento, o fator financeiro, que ele conta muito também dentro do futebol mundial hoje, quem tem muito dinheiro e faz uma boa gestão sempre vai estar brigando nas prateleiras mais de cima. É só ver quem são os 5 primeiros colocados do nosso Campeonato Brasileiro da Série A, você puxa também para a Série B, você vê que atrelado a uma boa condição financeira e uma boa gestão, o sucesso vem garantido e é fato. Olha o Criciúma, né, as mexidas que foram feitas, um clube organizado, buscou um diretor que tem acesso, buscou um treinador que entrega pontos, faz uma boa gestão financeira, tem boas pessoas também que fazem a gestão no futebol, o sucesso vem. O Vila Nova, ele tem no seu retrospecto aqueles campeonatos sofridos, né, que sempre brigava para cair de divisão, sempre brigava ali na parte de baixo da tabela de Série B e sempre usava como amuleto a desculpa, o nosso orçamento também é baixo, nosso orçamento é isso. Mas só que nos últimos anos, o Vila Nova, eu digo nos últimos 5, quando o Hugo entrou, as coisas mudaram. O Vila vai e joga muito mais na paixão de quem move o Vila Nova, na paixão que o Hugo emprega nessa, digamos, nessa gestão de presidente ao lado e atrelado aos seus diretores, do que propriamente com a qualidade em si. O Vila Nova emprega a qualidade dentro de campo, mas pelo amor, pela paixão que vem de fora. O Vila teve o 3º pior orçamento, Thiago, em 2023 e chegou no último jogo dependente apenas de si. Certo? Em 2023 lá em Natal. Fruto de quê? Fruto de uma boa gestão, de um amor, de um cara que vive o Vila Nova e vai passando isso de fora pra dentro e os jogadores vão indo e vai naquele ímpeto até que a emoção parece que ela transborda e uma hora dá certo. Só que o Vila Nova, nos últimos anos, ele criou essa expectativa no torcedor diferente. Não é um Vila que vai brigar para cair para a Série C. Já é um Vila que aprendeu a competir, já é um Vila que tem problema orçamentário, já é um Vila que sabe jogar dentro de seus domínios. Só que não são todos os anos que a receita é igual. Em 2023, nesse ano fatídico, o ano que tudo caminhava para o acesso, o Vila teve 2 derrotas dentro do Oba e 6 vitórias fora de casa. Já no ano passado, teve as
mesmas 2 derrotas dentro do Oba, mas teve só 3 vitórias fora de casa. Esse ano tá repetindo a dose fora de casa em quesito vitórias e já tem 3 derrotas dentro do Oba. E o Vila, onde tinha o seu amuleto que chamado Onésio Brasileiro Alvarenga, parece que vai perdendo esse ímpeto fruto de um poder orçamentário que na hora que tem que chegar um fator mais claro, que é o mercado de transferência, onde você vê clubes com poderio financeiro buscando atletas que chegam para agregar, o Vila nunca tem força de competir, principalmente no mercado de transferência a meio da tabela. Foi assim em 23, ficou com medo de perder Gelado, Dantas, Neto Pessoa, Donato, Doma, ficou com receio de perder jogadores que estavam bem. 2024 trouxe jogadores de retrô, de Aparecidense, jogadores que não agregaram nada, 0, e foi o que foi. E esse ano, novamente, não consegue competir por causa do fator financeiro no mercado, onde times vão buscar Kevin Viveiros, onde o outro vai buscar Matheus Friso, vai buscar Giancarlo, vai buscar Nicolas, os caras buscam jogador porque tem poder financeiro. Então, Thiago, com todo respeito, o Vila o que faz dentro da Série B, nós temos que tirar o chapéu, porque o Vila ainda cria uma expectativa no seu torcedor que ela quase é irracional. Há mais de 15 anos a Workback é campeoníssima em soluções para emissão de notas fiscais eletrônicas e certificados digitais para CNPJ e CPF. O WhatsApp é o 629-9194-3827. Garanta o crescimento do seu negócio. Workbag, a melhor amiga do empresário goiano. Dirija o SUV que está conquistando o mundo inteiro. O Moda E5 é o novo queridinho ícone fashion em sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução começou na Tiger Omoda, Avenida T8, no setor Bueno. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Pegue o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopema GO. 100% confiança. Mega promoção para você. Sabe onde, gente? Mega promoção lá na Safra Irrigação. Em Goiás o tempo seco chegou e cuidar da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. O WhatsApp é o 6239284020. 3928-4020. No campo ou na cidade, precisou. Vai de Safra. Vai deixando o teu like, hein? Nivaldo, essa parte financeira aí de novo não acabou pesando, não? Para a equipe do Vila Nova? Não. O problema do Vila é questão de mentalidade. É time que não sabe trabalhar, contextualizar as coisas. Vamos lá. Dinheiro é importante demais, sem dúvida nenhuma, para você fazer tal, você poder investir, evidente, em tudo na vida, assim. Quem dera se eu tivesse dinheiro, eu faria miséria. Não tenho. Mas o Danilo falou aí, em 2023 o Vila tinha um dos piores orçamentos. Borrou na calça lá contra o ABC e perdeu a classificação. Mentalidade. Jogador fazendo gol contra, uma desgraça. Dessa turma da rabeira aqui, o Vila perdeu para o América Mineiro em casa, foi goleado. O Vila perdeu para o Volta Redonda, o Vila perdeu para o Amazonas. Ele só ganhou do Paysandu, dessa turma da rabeira aqui. Não é orçamento que fez o Vila Nova ontem não ganhar o jogo, certo? É questão de mentalidade. Você entrar com o entendimento de que era um jogo de decisão. Todo mundo lá no Vila Nova falar assim, gente, esse jogo aqui é uma decisão para nós. Pode até, lá na frente, não conseguir o acesso. Mas você já pensou se esses 2 pontos fizerem falta lá na frente? Porque não tinha cabimento. Se você perder para um Curitiba aqui no Oba, ok, é um time que vai subir, é um timaço. Agora, você perder pontos para o Atlético do jeito que aconteceu, um time mole, um time preguiçoso, um time lento. Vocês viram lá no nosso grupo do Feras, eu coloquei logo depois do gol, assim, uns 7, 8 minutos, falei se essa displicência do Vila Nova vai lhe causar problema nesse jogo. Porque o time estava displicente, ou seja, o time não entra com espírito de decisão e o jogo era uma decisão. Então vamos lá, sobre essa questão de dinheiro. O América Mineiro no ano passado ele caiu com um orçamento de 115 milhões. O orçamento do Paysandu desse ano é 80 milhões, olha onde está o Paysandu. Então isso aí depende muito de questão de gestão. Às vezes o orçamento do Atlético é maior do que o do Vila Nova e muito.
e o Atlético está atrás. Então isso aí depende de diversos fatores, você tem que contextualizar as coisas para entender. Então o Vila perdeu pontos preciosos para bagaceira. Porque se o Vila Nova tivesse ganho 6 pontos da bagaceira que ele perdeu, ele estaria no G4 hoje. É simples assim. Não, assim, eu acho que vários pontos que você levanta aí, eles são pontos factíveis e pontos verdadeiros. Só que, por exemplo, Tim, questão da mentalidade. Acho que realmente o Vila precisa progredir nesse quesito da mentalidade, como ele progrediu em vários pontos. Mas você não paga jogador bom com mentalidade, você paga com dinheiro, é com Pix. O Vila não tem, gente. O Vila não tem. E outra coisa, o Paysandu, ele realmente tem um faturamento alto. Só que o Paysandu, ele tem uma média de público violenta. O Vila tá jogando para 4 ou 5 mil pessoas. O Vila não tem 10 mil sócios, gente. O Vila não tem 10 mil sócios. A torcida do Vila Nova, que já foi a mais fiel do futebol goiano, não é mais de algum tempo. Tem ali 4, 5 mil pessoas que vão em todos os jogos, mas cadê o povo comprando a ideia, comprando a briga do Vila Nova? Mas aí você falou do negócio de que difícil, você não paga jogador com Pix. Você paga jogador com Pix, é evidente que você paga com Pix, certo? Só que eu tô falando de mentalidade, é uma questão de mentalidade. O Vila em 2023, ele pagou com Pix e tinha uma das menores folhas de pagamento, foi uma questão de mentalidade. Então, essa dificuldade financeira, ela porque não é de hoje, esse né? discurso, ele é muito confortável para a diretoria do Vila Nova. Ontem, por exemplo, não foi questão de orçamento o Vila não ter ganhado do Atlético. Foi uma questão de moleza. Eu, se sou da direção do Vila Nova, eu teria reunido todo mundo lá e falado assim, gente, esse jogo aqui para nós é uma decisão, tá? Não interessa se vão aparecer aqui 3 mil pessoas, 1.500, 6 mil, 11 mil pessoas. Esse jogo para nós é uma decisão. E parece-me que isso não aconteceu, porque a moleza que o time foi para campo, do jeito que foi, a displicência da equipe, a lerdeza que o time apresentou em campo, aquilo ali não é questão de orçamento, é uma questão de mentalidade, é uma questão de você trabalhar o entendimento da importância da partida. Acho que, independentemente do Vila ter ganhado aquele jogo ou não, ele não subiria, mas pelo menos você passaria uma imagem de ânimo para o torcedor. Aí, Thiago, o torcedor não vai mesmo não, porque ele é mal representado dentro de campo. Ele vai para um jogo como aquele, você vai ver contra o Remo, não vou ninguém, porque vai para um jogo daquele, 9 e tanto da noite. De repente você vê um time completamente sem compromisso, porque você pode até não ganhar o jogo, mas pelo menos você tem que se esforçar, tem que se dedicar. Assim, gente, nós não ganhamos o jogo, mas a gente se esforçou demais da conta. Não deu porque hoje estava uma desgrama. Mas ontem, bicho, pelo amor de Deus, uma lerdeza sem tamanho, uma falta de vontade dos caras num jogo que era para ganhar. Porque se o Vila tropeçar diante do Remo, ok, o time do Remo é superior tecnicamente ao Vila Nova, mas é inaceitável tropeçar diante do Atlético, que é uma equipe nitidamente inferior ao Vila. Tá precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Fale com o Timaço da Ismafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Conheça a nossa loja, Avenida Aderup 1296, na Vila Canaã, ao lado do Bradesco. Ou ligue agora, 629-9102-8217. Ismafer Ferramentas, fazendo amigos. Lisa Seminovos, acesse e conheça lisaseminovos.com.br. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Like Móveis, o like das séries do esporte é da Like Móveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. E da Nove Restaurante, a comida caseira, que todo goiano gosta. Tim, só um ponto aqui, e eu repito, eu concordo com muita coisa que o Nivaldo falou. Só que a gente precisa aqui deixar as coisas claras também. Se o torcedor do Vila Nova ver que o time vai, ele comparece. 2017, o Vila Nova disputou acesso, ok? Ok? Ok. Praticamente a temporada inteira, e com um time que passava confiança. 2018, o Vila disputou acesso também, ok? 2 temporadas seguidas com aquele Emerson Maria, ganhava do Goiás, e não sei o que lá, e tinha uma campanha maravilhosa em casa. O Vila não colocou 25 mil pessoas no estado de Serra Dourada, e na época ele jogava no Serra. Em nenhuma partida. Em nenhuma partida.
A gente tem que falar isso aqui também, cara. Mas a questão do torcedor, Thiago... O torcedor goiano, Tim, falta paixão. Falta paixão. Mas dentro de campo, aí o jogador ele não pode pensar se o estádio vai estar lotado ou se não vai estar. Ele tem que ter entrega. A discussão nossa aqui é em relação à questão de Vamos faturamento. lá, a questão financeira. É financeiro. A dificuldade financeira do Vila, ela não é de hoje. Ela não é de hoje. Para mim, essa diretoria faz muito com pouco. Por quê? Porque ele mostra que ele brigou em 2023, brigou em 2024 até a reta final. Esse ano não, esse ano o Vila morreu cedo. Mesmo, e o que a gente reclama do Vila aqui, e aí não tem como eu culpar a parte financeira, porque com essa questão financeira baixa, o Vila montou uma boa equipe. A gente briga quando o Vila perde pros ruins. Perde para time que é pior que ele. Como foi ontem, deixou de ganhar do Atlético, que pra mim é um elenco pior do que o do Vila Nova. Quando perdeu pro Volta Redonda, como perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto. Então o Vila conseguiu, com a questão financeira baixa, montar um time, montar um elenco. Só que esse elenco muitas vezes dentro de campo não entrega. Não tem essa entrega que é necessária para você vencer jogos, que é necessária para ficar vivo na competição. E repito, o Vila esse ano, pra mim, morreu muito cedo. 13 rodadas ainda restam e eu particularmente não acredito. Para mim o Vila não vai ter força para fazer aí mais de 70% de aproveitamento nos jogos. Lopes, por exemplo, é questão de orçamento. Não foi um erro. Para mim é um erro. São tomadas de decisão. Justamente. Isso aí é coisa da diretoria. E aí você entra na tomada de decisão dentro de campo. Quando você vai enfrentar um time que tecnicamente é pior que você não pode tropeçar. Você tem que se impor. E o Vila tem muita dificuldade para jogar. O Vila começa, os jogos do Vila são quase iguais. Ele começa querendo, brigando, indo para cima, fez o gol, aí acabou, amigão. Aí baixa a linha, começa mais a se defender. O Vila não tem aquela situação de, eu tô jogando bem, eu tô melhor que o meu adversário, eu vou continuar. Fiz o gol, vou buscar fazer o segundo gol, matar o jogo. E ontem pra mim ficou claro isso. O Vila tava melhor no primeiro tempo, fez o gol, poderia ter continuado em cima, um segundo tempo horroroso do Vila Nova, perdendo força no ataque, o Vila com uma dificuldade grande dentro de campo. Então isso não é o orçamento, isso não é a parte financeira, quando você dentro de campo não consegue entregar o que você dá conta. Então tá faltando isso pro Vila, porque quando o jogo é pesado, quando é um clássico, o Vila não perdeu o clássico esse ano, aí todo mundo entrega, aí todo mundo briga, todo mundo quer ganhar o clássico, joga bem contra o clássico, quer aparecer. Mas aí você tem que fazer isso todo jogo. Mas você jogou, você sabe que o nível de concentração de alguns jogos é diferente. Não, você pode ter uma vez ou outra. Não tem como você manter o nível de concentração em 38 partidas não, Tim. Tudo bem, você pode ter um tropeço ou outro. Agora, vários tropeços... O Goiás também perdeu vários pro Atlético. tropeços. Só que como ele tem um investimento muito maior, um elenco muito melhor, ele se recuperou Só depois. que o Goiás estava liderando a competição, não era à toa. Por quê? Porque ele teve comprometimento, teve intensidade. Então o Atlético nessa porcaria toda que a gente tá pintando, né? Ele ganhou do líder da Série B. O Atlético é melhor que o Vila? Tecnicamente falando? Aí que tá. Ele é pior que o Goiás e ganhou do Goiás. Vila Nova é melhor que o Goiás? Não, justamente. O Vila não perdeu pro Goiás mas justamente, aí quem faltou a intensidade contra o Vila foi o Goiás. Pois é. É isso que eu tô falando. É futebol. Você entendeu? Porque quando você é um time... Entender a importância do jogo justamente. De ontem, né? Você tem que entender o jogador. Porque você jogar jogos grandes, os clássicos, a motivação ela é natural. Só que como atleta profissional, você tem que ter motivação também em jogos pequenos, em jogos menores, justamente para você impor a sua superioridade. E é isso que eu quero passar aqui. O Vila não tá conseguindo se impor ou ter essa intensidade que o Paulo Turra tanto pede, essa agressividade, contra times inferiores tecnicamente a ele. É isso que precisa ver, porque o Vila perder pontos para Atlético, Volta Redonda, Amazonas, Botafogo de Ribeirão Preto, esses pontos que estão fazendo falta. Mas isso acontece, o Atlético meteu 4 no Atlético Paranaense uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Eu tô falando aqui de questão de mentalidade, gente. Vamos colocar nós aqui de rádio, certo? Até ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, domingo, eu tava pensando no domingo. Eu tava pensando no Jota Risada. Jotinha. E entrevistou você pela última vez. A última entrevista dele foi comigo. Ô Thiago, você não lembra que você era molecote. O Jota Risada foi um repórter lá no Vila Nova que o Tim sabe, ele era super respeitado, sim, um cara que tinha todas as informações, ele monopolizava as informações. Só que era um cara, tadinho, Deus o tenha, ganhava miséria, inclusive com o seu senador. Ele vai achar ruim eu falar isso. E era um cara que vestia camiseta rasgada, aquela coisa de... a desgrama.
Mas isso não fazia com que ele não tivesse zelo pelo trabalho. Ele tinha as informações. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é uma questão de mentalidade. Você pode até não... Eu, por exemplo, morria de vontade de andar num carro de 100 mil reais. Não dou conta. Não dou conta. Então, eu tenho vontade. Nós aqui, nós vivemos dentro de uma realidade. O rádio goiano vive dentro de uma realidade. Nós não podemos comparar nossa realidade, por exemplo, com a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Nós não podemos comparar nossa realidade com rádios de São Paulo. Nós não podemos comparar nossa realidade com a Rádio Tupi do Rio, certo? Só que eu tenho certeza que o trabalho que nós fazemos é melhor que qualquer uma dessas rádios. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. Eu não vou ficar falando assim, o salário que a gente ganha aqui é baixo demais, então nós vamos fazer um trabalho de cerne. Não é assim. Enquanto o Vila ficar nesse discurso, não, nós somos uma das piores folhas, o jogador fala assim, puta merda, bicho, o meu salário é uma porcaria. Então, quando eu for enfrentar um Atlético Paranaense, que os caras lá ganham 500 mil, acho que o Luiz Fernando ganha até 500 mil, que saiu aqui do Atlético, eu vou me sentir pequeno diante desses caras. Então, o Vila, ele tem que mudar a mentalidade. Não é ficar com esse discurso de pior folha, isso, aquilo. Não, realmente nós vivemos dentro dessa realidade, mas a gente paga em dia, a nossa premiação em dia, e vocês jogam tanto quanto esses caras que ganham bem pra cacete ou aí até mais, no né? futebol brasileiro. Ou até mais. Faltou a diretoria ontem, só pra completar, Rapidinho, Thiago, que eu tô atrasado. o que o Tim falou, gerar aquele clima de decisão, como eles fazem quando joga contra o Goiás, como eles fazem, como joga contra o Atlético. Contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. O Gerar jogo esse que o Vila clima. fez no Oba contra o Rapaz, Atlético Paranaense. Tavares não vai pegar na bola, vocês vão dar no meio dele, puxa o cabelo, puxa a camisa, mas ele não joga. É clima de decisão, nós temos que chegar a 37 pontos, bem ou mal, tem o Remo aí no final de semana, pra gente decidir pra onde nós vamos querer ir. Faltou gerar isso. A transição pós-clássico do Vila, Thiago, ela vem com essa mentalidade que o Nivaldo trouxe. O Frontino em 2023, com menos dinheiro, fez mais. Como que você me explica isso? Ele tinha menos orçamento e entregou o Vila Nova até Natal, dia 25 lá de novembro, com a possibilidade de acesso. Não é porque tem menos dinheiro que não pode deixar de sonhar. Mas aquela temporada 2023 foi um negócio totalmente fora da caixinha, E essa gente. situação, só pra encerrar... Aquilo ali, ela acontece de 10 em 10 anos, é o cometa Halley. Tudo bem, Thiago, mas o time do Vila, não é porque mesmo tem com o pouco orçamento dinheiro. pequeno, não era ruim. Não era. O Vila foi o melhor sistema defensivo. Não Isso é que eu tô porque- falando. Você tropeçar, em um jogo ou outro, você não jogar bem, faz parte. Agora, o Vila são muitos. E contra os times pequenos, os Ele times que vacila tem... aí. Os pontos que o Vila perde, a gente não lamenta quando ele perde para um Coritiba, o Nivaldo foi perfeito, quando perde para um Criciúma fora, que é um jogo complicado. A gente lamenta quando perde para Volta Redonda, quando deixa de ganhar 2 pontos diante do Atlético, quando tropeça diante do Amazonas, como joga mal e perde pro Botafogo de Ribeirão Preto, lá com 2 falhas. Então é isso que a gente lamenta, é isso que falta o Vila Nova, entender que no momento, mesmo com orçamento baixo, em alguns jogos ele é muito maior que seu adversário e jogar como ele joga quando ele pega os grandes. No